na Porta Efraim, no Encontro Efraim. Eu quero falar para a minha vida e para a tua a segunda parte da mulher encurvada. Mas o que tem a ver com hoje, pastora? É que muitas vezes vocês pensam assim que, quando eu falo assim, por exemplo, de prosperidade, a pessoa que, talvez alguém possa pensar assim, é só dinheiro, só dinheiro. Não, não é. Prosperidade é em todas as áreas, tá bom? E eu acredito que todos vocês aí têm ministério, né? E hoje eu quero falar da prosperidade ministerial. Se Jesus olhasse para a minha vida e para a tua, para o meu ministério e para o teu, o que ele diria? Quero falar sobre isso hoje, tá bom? Vamos lá? Está aqui em Lucas, capítulo 13, que diz assim: ensinava no sábado em uma das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Mas tem um segredo aqui que eu quero passar para mim e para você, tá bom? E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias é lícito trabalhar nestes, pois vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vocês o seu boi ou o seu jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta que é filha de Abraão, filha da fé, filha de Deus, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Deixa eu chamar minha atenção e a tua, meu querido, minha querida, para a palavra. Gratidão a todos vocês pela presença, por estarmos juntos, né? Beijo para todos vocês, né, Karine? A Bíblia diz que essa mulher estava há 18 anos curvada. E a raiz desta enfermidade era um espírito de enfermidade, um espírito mau. O primeiro erro dessa liderança, na minha opinião, é que eles não tinham prosperidade ministerial. Por quê, pastora? Porque se houvesse prosperidade espiritual, emocional e ministerial, eles teriam percebido que a doença desta mulher não era acima de tudo carnal, não era física. Que ela tinha com certeza a raiz espiritual. Vocês estão entendendo? E o pior disso é que eles convidaram Jesus para estar lá. A primeira coisa que eu observo neles, a deselegância, a falta de educação, a falta de berço, a falta de preparação. Porque, gente, a maioria é muito gente boa. A maioria. Nunca generalizo. Mas tem uma parte que a gente precisa se tratar. A gente precisa se curar. A gente precisa se libertar. A gente precisa aprender. A gente precisa crescer para depois aparecer. Vocês estão me entendendo? Eu sei que não existe fonte humana perfeita. Por isso,
Não, nunca adorei homem algum, mulher alguma, não idolatro, não digo você é o máximo, não digo não a outro além de ti, não tem essa conversa com o ser humano. Não, pastor, não. Nunca teve, nunca. Sempre fui desconfiada e digo que todos são como eu, maravilhosos, mas é uma obra em construção ainda. Eu sempre falo isso. Agora, onde estava a prosperidade espiritual neles, ministerial, que eles não enxergaram quem estava ali? Como assim, pastora? Eles não tiveram um olhar, uma visão aberta para o sobrenatural, para o céu. Eles não perceberam quem estava no meio deles. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Porque muitas vezes a gente conhece demais teologia, conhece filosofia, conhece a Bíblia, e a gente fez muitos cursos, muita teologia, muito seminário, muito isso, muito aquilo. E a gente pode se esconder atrás de tudo isso. Tudo isso é importante. Mas a gente não pode se esconder atrás de tudo isso, achando que tudo é nosso, que nós somos o máximo, que ninguém é tão ungido como nós, que ninguém pode como nós, que ninguém faz como nós, que eu sou santo, mas você já é profano, eu sou isso, aquilo. Por isso que eu coloquei aquele tema no post, quando eu sei tudo. Quando eu digo, ou você disser que eu sei tudo, Deus não pode fazer mais nada. Vocês estão me entendendo? Porque nós somos uma obra em construção. E aí Jesus entra ali e eles não perceberam quem ele era. Para eles, Jesus foi quem, pastora? Me perdoe a franqueza. Para eles, Jesus foi um irmão abençoado. Um irmão que conhecia a Torá e ele ia ler a Torá e expor a Torá. Nós não podemos misturar Jesus com a galera. Nós não podemos misturar Jesus com os sacerdotes. Porque a Bíblia diz que ele é sumo sacerdote. E a Bíblia diz que Jesus entra ali, queridas, e eles não percebem. E aí, quando Deus entra, o que incomoda ele faz. O que precisa, ele age. Por quê, pastor? Porque ele é vivo. Ele é poderoso. E mesmo estando nessa terra, sendo 100% homem, era um homem que não saía da presença, que nunca fez nada sem o direcionamento, sem a presença, sem a cobertura do Pai. Jesus nessa terra teve cobertura, o que muitos líderes não têm, porque não precisam. Eles são, eles fazem, eu sou tal. Entendeu ou não? E aí que nós erramos. Porque muitas vezes a gente comenta os problemas com as pessoas, mas a gente não temos uma cobertura para nos aconselhar, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos redarguir, para nos consolar, para mostrar onde estamos errados. Jesus não multiplicou pão e peixe sem autorização do Pai, gente. Presta atenção, antes de Jesus fazer qualquer coisa, o que ele fazia? Ele orava ao Pai, ele consultava ao Pai, ele permanecia em espírito o tempo todo. Ele orava em espírito o tempo todo. E ele entra numa sinagoga toda bonita, talvez uma das mais chiques da época, das mais ricas da época, mas faltava presença. Deus não está nem aí para catedrais, para mármores, para granitos, mas ele está muito aí. Se ele pode
andar no meio das 7 estrelas, se ele pode andar no meio dos candeeiros, se ele tem lugar cativo no santo altar. Só que Jesus não foi ali e se ofereceu, ele foi convidado. E ele entra e espera a vez dele. E quando ele percebe uma mulher curvada por Satanás, forte, hein? 18 anos, ele a chama para si. Ele diz: estás livre do teu mal, quer dizer, ele mexe no mundo espiritual, o principado de enfermidade sai, e aí ele impõe as mãos nela e ela vai se endireitando. E ela vai se endireitando. E aí, um dos príncipes da sinagoga, porque ela era dirigida por vários, né, no mínimo 6, não me lembro exatamente, e ele diz assim para ele, e tomando a palavra, e depois que ele a cura, todo mundo glorificando a Deus, glorificando a Deus, entra alguém para acabar com a festa. Entra alguém que acha que pode acabar com a festa. E diz assim, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias é lícito trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. E ele fala isso para quem, pastora Solange? Para o Senhor do sábado. Ali estava o Senhor do sábado, o Senhor do domingo, o Senhor da segunda, da terça, da quarta, da quinta, o Senhor da minha vida e da tua, o dono. O grande problema é que a multidão quer Jesus só para curar, só para libertar, só para prosperar. Mas ele quer ser Senhor. Ele quer ter direito de mando, de poder, de autoridade na minha vida e na tua, filho, filha. E aí, o príncipe da sinagoga, o dirigente, o cabeça, o exorta no meio de toda a multidão. E ele faz uma coisa aqui que ele dá uma mensagem direcionada. Isso aqui é perigosíssimo na homilética. Ele diz assim, 6 dias é para se trabalhar. Então, em 6 dias, tipo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, venham para ser curados. Mas não no sábado. E ele fala no meio da multidão. Ele joga uma indireta federal em cima de Jesus. Mas o céu não se cala diante da injustiça. É por isso que nós temos que abrir os olhos hoje. E aí respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita. Isso aqui é tão forte, gente. Hipócrita vem de Hipócrates, de um ator. Quer dizer o seguinte, Jesus disse o seguinte para ele, diante da multidão, nesse altar, nesse púlpito, você é um. Fora daqui, você é outro. Se tem uma coisa que Deus abomina, é quando eu e você não somos água pura, mas água misturada. Diante da multidão nós somos um. Diante de alguns homens da nossa preferência nós somos um. Diante de uma autoridade eu sou um. Mas e aqui dentro da minha casa? Eu sou a mesma? Eu posso dizer a vocês, queridos, trabalhem comigo por esse ministério, através da sua idade, pelo menos. E eu posso não entregar a oferta da minha idade e a oferta da idade da minha filha aqui nesse ministério? Eu posso mandar vocês contribuir e eu não?
Eu posso ministrar sobre dízimo se eu não sou dizimista? Eu posso dizer a vocês, invistam nesse seminário porque vai mudar a tua vida, e eu não investir? Entendeu a hipocrisia? É quando você prega uma coisa, ensina uma coisa, faz uma coisa, mas você é outra. Meu pai me ensinou uma coisa muito importante. Ele dizia que mesmo você comendo 1 quilo de sal com uma pessoa, é perigoso você colocar a mão no fogo por ela. Mas ali estava alguém, gente, presta atenção nisso agora, que conhecia o ser humano por dentro e por fora. O que a senhora quer dizer? Que Deus me conhece, te conhece, por dentro e por fora. Não adianta a gente se esconder dele. Entenderam? Não. Não. E respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, no sábado você não solta o seu animal se ele está sentindo, para ele comer, para ele beber, para ele fazer uma necessidade? Se no sábado você vir observar que o seu animal, o único animal que você tem, que dá leite para a tua casa, que sustenta você e seus filhos, no sábado você vê ele caindo num buraco, você não o tira desse buraco? Vocês estão me entendendo? Não. É isso que Jesus fala para ele. E tem mais uma verdade atrás disso aqui. Sabe o que Jesus disse para ele? Você fala para as pessoas, depois não perturbe, né? Você fala para as pessoas não fazer, mas lá na sua casa você faz. Isso aqui é muito mais profundo, gente. O que Jesus falou para esse líder? Você fala para eles que no sábado eles não podem permitir, que no sábado eles não podem fazer nada, mas você solta o seu boi, você solta a sua vaca, você solta o seu jumento, você solta o seu cordeiro, você solta a sua ovelha. Para um bom entendedor, Jesus desmascarou ele. Ele desrespeitou Jesus, foi deselegante, foi deseducado, foi mal educado, não teve berço para lidar com Jesus. Mas Jesus também deu resposta para ele. Aliás, o que Jesus confrontou os religiosos da época dele, vocês sabem disso. E aí Jesus fala para ele, hipócrita, no sábado você não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, o seu jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Como quem diz, essa menina estava perturbada aqui dentro, você nunca enxergou? Você nunca teve discernimento espiritual? Você não teve revelação com ela? Você não teve palavra de conhecimento com ela? Você não teve palavra de sabedoria? Você não teve cuidado com ela? Quer dizer que nem o sofrimento que ela está, ela tinha que aguentar o sofrimento dela hoje na sua cabeça e vir implorar amanhã? O que Deus, que Jesus ensina mais uma coisa, irmãos, que aquilo que a gente puder fazer hoje pelo nosso próximo, não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Nós não sabemos a hora que Jesus vai vir te buscar, vai vir me buscar. A gente não sabe a hora que esse coração vai parar. E Jesus falou isso para ele. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Eles estavam ali para rir da cara de Deus. Alguém ri da cara de Deus? Alguém zomba Deus e vence? Alguém pode se escarnecer do eterno, do seu filho, do sagrado e permanecer de pé?
E aí eu volto para uma palavra, tem um versículo na Bíblia que eu tenho medo. Eu, da minha opinião, com todo respeito, todo cristão deveria ter medo. Aquele versículo que diz: Senhor, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome eu expulsei demônio, no teu nome, Senhor, eu fiz o paralítico andar, eu fiz o cego enxergar, eu fiz o surdo falar. Eu não te conheço. A senhora quer dizer o que com isso, pastora? Que uma coisa é unção, que a gente recebe, não é nossa. A gente pode receber direto da fonte, a gente pode receber por transferência, por impartição e outras coisas mais. Mas uma outra coisa é caráter. E para a gente entrar lá em cima, a gente precisa ter o caráter de Deus, o caráter de Cristo, da palavra. A gente precisa conhecer a palavra e viver a palavra, vivermos a palavra. Por isso que é um perigo tomar partido sem ouvir os dois lados, sem conhecer uma verdade. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Não teve o que Davi não pediu, que Deus não lhe concedeu. Mas o dia que ele tocou na casa de Urias, que deixava a casa e a família dele, ia dormir na porta dele para proteger a vida dele, Deus usa um profeta chamado Natan e diz para ele: quem você quisesse eu te daria. Trocando em miúdos, gente, Deus falou assim, Deus disse assim para Davi: Davi, olha quantas mulheres você tem. E quantas você me pedisse, tantas eu te daria. Você foi mexer na vida de alguém que só tinha uma ovelhinha. Eu vou te perdoar sim. Mas a espada não sai da tua casa. Isso chama-se pecado consciente. Existem 2 tipos de pecado que a gente tem ensinado aqui. O pecado que eu não sei e eu cometo, e inconsciente, e o pecado que eu tenho conhecimento e cometo. Ele tem uma consequência. Assim como Adão e Eva, eles sabiam, os dois sabiam que não podia tocar naquela árvore. Eles sabiam. Hoje as pessoas pecam contra as outras, as pessoas machucam as outras, as pessoas roubam as outras, traem as outras e diz assim: eu vou chegar lá, vou pedir perdão e estou saindo embora. Não. Tem que haver retratação, tem que haver arrumação. Gente, um dos maiores exemplos de arrependimento para mim na Bíblia Sagrada é Zaqueu. Estuda lá. Por quê? Porque ele falou: Senhor, o que eu roubei, eu vou devolver e vou devolver 4 vezes mais. É o que manda a palavra. Estuda lá em Levítico. Irmãos, onde eu e você desarrumamos a nossa vida com o nosso próximo, passe o tempo que passar, guarde essa palavra que eu vou dizer, nós vamos ter que arrumar. A gente vai ter que se retratar. E não é só chegar e dizer: irmã Maria, eu não quero falar de pecado aqui, eu quero falar para a senhora que eu estou aqui só para te pedir perdão e vamos mudar de assunto. Não, isso não existe. Vai ter que sentar junto com a irmã Maria e dizer: irmã Maria, tal dia e tal hora eu fiz isso, mais isso contra a senhora. E eu quero dizer para a senhora que existe um arrependimento dentro de mim, verdadeiro. A senhora me perdoa?
como um testemunho de um pastor que eu conheço, que ele ficou doente. E ele deixou alguém no lugar dele. E esse alguém fez um voto diante de Deus de cuidar daquele pastor. E depois que a pessoa de confiança do pastor, quando a pessoa tomou posse de tudo aquilo ali, ele começou a dar cargo para tudo que é filho, para família, para todo mundo. Mas ele esqueceu do pastor, porque tudo já estava no nome dele. Resultado: aquele pastor ficou a ver navios. Aquele voto que foi feito foi quebrado. Vocês estão me entendendo? Não? Por isso que hoje os pastores, eles preparam os filhos, porque ele entende o seguinte: o meu filho de sangue, ele nunca vai me abandonar. A minha filha de sangue, ela não vai me abandonar. E não pode, gente, nem pode. Então hoje é um perigo você confiar numa pessoa de fora. Você colocar uma pessoa de fora e aquele coraçãozinho daquele pastor tão bom, ele foi abandonado. Então ele conversando comigo, ele disse assim: eu só sabia fazer aquilo, pastor. Eu fiquei doente, eu não sabia fazer mais nada. E aí, aquele pastor, todo felizão da vida, falou assim: não, eu vou subir aí 5 minutos para te pedir perdão. O senhor seguiu o seu ministério. Coisa linda, hein? O que a gente pode esperar hoje, né? Não. Falei para ele: não, o bonitinho de Jesus vai ter que subir a sua escada. Você pode esperar que vai subir. O senhor está rogando praga, pastor? Não, gente. Não. Mas as coisas precisam ser arrumadas. Passe o tempo que passar, vai ter que ser arrumadas as coisas. A gente não pode ir destruindo a vida dos outros, né? E ficar por isso mesmo. Tem consequência. Hoje, muitas vezes, a gente está vendo o outro ali numa necessidade tremenda. Eu vi isso nos últimos dias. Eu vi. Ninguém estava fazendo nada. Quando foi marcado, todo mundo marcando no mesmo dia, na mesma data, porque eu não vou dividir meus membros. Gente, quem é o dono do rebanho? Não é mais o Senhor Jesus? Não é mais o Senhor Jesus que é o dono do rebanho? Nós estamos defendendo e brigando e disputando e invejando e ciumando religião? Ou estamos vivendo o reino de Deus? Porque, gente, eu não quero mais religiosidade. Eu me cansei. E eu conheço isso com uma palma da mão. Hoje eu quero ser reino. Se eu não puder ser, eu quero ser reino. Não abro mão, não. Não é se eu não puder, não. Eu sou reino e vou continuar sendo reino de Deus. Eu quero vida eterna, eu quero vida com Deus, eu quero céu, eu quero. Mas guarde uma coisa que eu vou te dizer para mim e para você. Lá em cima a conversa é diferente. Lá em cima não entra de qualquer maneira. Lá em cima não vai entrar com vida mal arrumada. Entende? Então Jesus entra numa sinagoga e é confrontado e confronta.
Tome cuidado com o evangelho que não te confronta. Toma cuidado até comigo, com as frases bonitinhas que eu ponho. Mas elas têm que mexer comigo e com você para mudar a minha vida e a tua. Vocês estão me entendendo? Então nós temos que orar. Mas orar o quê, pastora? A palavra. Orar segundo a palavra, conhecer a palavra, estudar a palavra, meditar a palavra, viver a palavra. Eu tenho medo do evangelho dúbio, eu tenho medo de uma vida dúbia. Não dá. Eu não posso ser uma aqui com vocês e depois que isso aqui desliga, eu sou outra. Não, gente, peraí. Né? Isso é muito sério. Estudem o testemunho de Zaqueu. Quando ele disse, olha, Senhor, se eu passei alguém para trás, eu quero me arrumar, eu quero colocar 4 vezes mais em cima. O que eu tenho, a metade, a partir de hoje não me interessa, não quero mais. Eu sei o que me é suficiente. O que Jesus falou, irmão? Jesus só falou hoje. A salvação entrou nessa casa depois da atitude de salvação dele. Nós não podemos dizer que estamos salvos se nós não temos atitudes de salvação. Pastora do céu, pensa nisso. Leva isso a sério. Pastor, eu quero prosperidade como mãe. Você marcou aquele filho? Você vai chamar ele e dizer, me perdoa, filho. Vem cá, abraça a mãe. A mãe errou. A mãe fez isso, ainda vai em detalhes que você fez. Hoje, as pessoas não sabem abraçar umas outras, mas sabe por quê, irmãos? Porque a nossa mãe nunca abraçou a gente. Nunca pôs a gente no colo, nunca beijou a gente. Certa vez eu vi um pai colocando uma menina de 7, 8 anos no colo. Falei, que bonito, pai. Ele falou, sabe por que eu estou fazendo isso, pastora? Para o bandido não fazer. Porque eu não quero. Porque ou um pai dá um colo para um filho, ou o bandido vai dar. Porque eles dão, gente. Para conquistar o seu filho, eles dão. Eles dão bola, eles dão um uniforme de futebol, eles dão lanchinho. Eles dão colinho. Ser mãe é ministério, ser pai é ministério, ser esposo é ministério, ser esposa é ministério. Não estou falando só de ministério pastoral aqui, nem de padre, nem de ninguém. Mas o que eu estou dizendo é que tudo que ficar mal arrumado na minha vida e na tua, nós precisamos arrumar nessa terra. Porque a conversa depois é diferente. Alguém me perguntou esses dias atrás, pastora, há salvação para a pessoa depois dela morrer? No meu entendimento, não. Segundo a palavra, não. Se eu tenho que pregar a salvação, eu não posso pregar para o morto. Eu tenho que pregar para o vivo. A pessoa só pode se arrepender de todos os pecados, de verdade. Arrumar a vida com o seu próximo, arrumar com Deus, aceitar o Senhor Jesus como Senhor e suficiente Salvador, ser batizada enquanto ela está viva. Não, mas depois só vai lá e faz um culto e pede a Deus para salvar a alma. Não. Aquele culto chama-se ofício fúnebre. Aquilo lá é apenas uma celebração de oração, de palavra, de conforto, acima de tudo. Acima de tudo é para conforto para aqueles que ficam. É bom a gente entender isso aí. Tá bom?
Vamos buscar unção? Vamos. Vamos nos embriagar dela? Vamos, mas com o vaso limpo. Com o caráter de Deus. Entende, gente? Isso é muito importante. Vamos nos embriagar. Mas fazendo a coisa certa. Em nome de Jesus. A palavra é essa. Te desejo prosperidade no seu lar, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Não existe prosperidade sem arrumação, sem começar certo e andar certo. Estuda as 7 igrejas do Apocalipse que vocês vão entender o que eu estou falando também.